A experiência e essa vivência, ela vai fazendo a gente entender que, cara, não é tudo tão imediato. Que não é aquela semana, aquele mês, cara, aquele semestre que vai ser determinante para a história lá no fim. Faz parte de uma caminhada. Eu não posso querer resolver tudo do dia pra noite. O que há um bom tempo a gente não conseguia enquadrar, agora não. Vamos enquadrar agora, mês que vem tentar enquadrado. Não vai acontecer. A gente vai acabar se estressando, vai se incomodar e vai piorar o número, pode ter certeza. A gente não pode perder o senso de atucanação, de querer melhorar o resultado. Mas, cara, não entender que aquilo de uma semana, de um mês, muda o jogo lá na frente. Se a gente botar uma pressão muito grande nestas coisas, cara, fica a todo momento uma panela de pressão. Amanhã depois não aguento. Fala assim, cara, não aguento mais. Algo que a maturidade e a experiência somada ao conhecimento, Sim. Porque não dá pra achar que só idade e tempo. A gente conhece pessoas que têm idade mais avançada e que o pensamento é o mesmo lá, negativo, enfim, não evoluiu muito. Mas a experiência e essa vivência, ela vai nos dando, vai fazendo a gente entender que, cara, não é tudo tão imediato. Exato. Né? Então, que não é aquela semana, aquele mês, cara, aquele semestre que vai ser o determinante para a história lá no fim, né? Então, isso alivia um pouco. Quando a gente, às vezes, falta um pouco de experiência, quando a gente é um empreendedor imaturo, um líder ainda, assim, muito inicial, cara, a gente pensa que todo dia, toda semana é determinante. E não é bem assim. E aí a gente bota um peso muito grande sobre aquilo. Né? Que nem ontem eu estava refletindo sobre a minha lesão, sobre o momento que eu tô fora agora de fazer uma das modalidades que eu... Cara, eu gostaria? Não gostaria, velho. Tá na minha mão? Não tá? Eu vou fazer o que tá na minha mão. Ah, tá, que lindo. Tá aplicando aquela frase. Porque eu lembro dessa frase lá nas minhas épocas mais, assim, mais ansioso. Eu lembro... Não, aquela frase básica, né? Pra diminuir a ansiedade. Tu tem um problema? Tem. Tu sabe como tu pode resolver ele? Então, ok, resolve. Tu não pode resolver ele, então não sofre. Tá, legal. Mas aplicar isso não é tão fácil, né? Mas com o tempo eu venho aplicando. E aí eu tava escrevendo justamente sobre... No ano passado aconteceu a mesma coisa. Eu fiquei fora da maratona de Porto Alegre, em função de uma lesão. E que depois cara, que bom, na verdade, porque o Santiago é tão pequeno, não ia ter energia, dormindo tão um pouco, acordando, enfim. Não ia ser legal eu fazer o ciclo e ter que estar... dando essa pancada que é um ciclo de maratona. Beleza, entendi como algo bom, e eu botei. Nem 12 meses depois eu tava fazendo uma bela prova. Cara, mas daí eu pensei no Matheus lá de muitos anos atrás, que queria as coisas mais para ontem, ou em alguém que tá ali começando. Como assim? Mas aí 12 meses depois? E o cara enxerga isso como nem tanto num prazo curto ainda. Hoje. Sim. Mas o meu eu do passado, não. A gente é mais ansioso, então... Eu acho que isso muda muito. Se eu escuto tu falando, se eu escuto alguns outros franqueados mais experientes, se eu escuto alguns outros empreendedores, cara, a gente não pode perder o senso de atucanação, de querer melhorar o resultado. Mas, cara, não entender que aquilo de uma semana, de um mês, muda o jogo lá na frente. Mas se a gente botar uma pressão muito grande nestas coisas, cara, fica a todo momento uma panela de pressão e a gente amanhã depois não aguenta. Fala assim, cara, não aguento mais. Tanto é que agora, por exemplo, faz um tempo que a Agi está indo para Nova Petrópolis, né? E a gente sentou com ela e colocou alguns números que a gente vai procurar melhorar. Tem coisa que agora tá ruim o número, tá péssimo. Mas não olha para isso. Sim. Não é o momento. Qual é que é o momento agora? Fazer aquela loja atender melhor os clientes. Vamos focar nisso. Então, assim, a gente diz para ela, cliente oculto, tem que melhorar, né? O visual da loja vai ter que investir, vai ter que melhorar. Parcerias lá no município, vai ter que melhorar. Mas o custo pessoal agora, cara, nem olha. Não olha isso. Eu não posso agora querer enquadrar o custo de pessoal e diminuir pessoas lá dentro que vai piorar o meu atendimento. Eu preciso fazer... Pode ser até que eu tenha gente sobrando, né? A mais do que o número indica, né? Mas faz parte de uma caminhada. Eu não posso querer resolver tudo do dia para a noite. O que há um bom tempo a gente não conseguia enquadrar, agora não. Vamos enquadrar agora, mês que vem tentar enquadrado. Não vai acontecer.
né? A gente vai acabar se estressando, vai se incomodar e vai piorar o número, pode ter certeza. Né? Então, isso é fato. Mas isso que tu tá falando é essa visão de longo prazo. Exato. E às vezes a gente não tem maturidade, a gente escuta isso, não, tem que ter visão de longo prazo, mas a gente não consegue entender como aplicar. Isso que tu falou agora é uma tradução, né, de, cara, como focar no longo prazo. Então, assim, é uma loja que Gi assumiu faz quantos meses? Uns 6, 7, por aí? Nem isso. De forma mais intensiva, menos até. Tá, e aí, olha que interessante pra Gi ter esse apoio. Acho que isso que a gente acabou de falar aqui, cara, é o principal apoio de um sócio administrativo. Sim. A Gi é a pessoa que tá lá no dia a dia da operação. E o dia a dia da operação nos engole às vezes e faz a gente não conseguir enxergar o mundo como ele é. A gente fica preso lá nos problemas do dia a dia, nos problemas operacionais. E aí, em algum momento, a gente entra num looping de angústia. Porque a gente vê o faturamento não está no nível que a gente gostaria, a gente vê um nível de serviço através das avaliações, do que chega e que se reflete no faturamento, também num nível que a gente não gostaria. Daí a gente vê os processos desalinhados, o custo de produto um pouco mais alto. Daí a gente olha para o custo de pessoal, tá mais alto também. A gente vê assim, meu Deus, tá tudo errado. E daí a gente quer resolver tudo de uma vez. Exato. E aí não dá. Exato. Daí ter alguém que traz eu ia dizer a paz, mas traz a tranquilidade de saber, sim, galera, o resultado agora, aqui, nesse mês, nesse trimestre, nesse semestre, não vai ser o melhor. Só que se a gente quer evoluir em faturamento, em nível de serviço, nós primeiros temos que implantar. Nós primeiros temos que ter mais pessoas ou um custo de pessoal eventualmente mais elevado para dar conta desse movimento, agregar valor para o nosso consumidor, fazer ele, tá legal, posso voltar, reconquistar ele, eventualmente alguém que não teve uma experiência legal, para daí lá na frente ter o resultado. Só que tem que ter uma sanidade mental, tem que ter um foco no longo prazo. Cara, e tem uma outra coisa que daí é o segmento que trabalha. Tem que ter estrutura financeira para isso. Né? Então... problemas financeiros nas vidas pessoais ou nas empresas ofuscam tudo. Então, se tu não tiver um fôlego financeiro para tomar essa decisão, se tu não tem caixa, Sim. se tu tá apertado de caixa, tu não tem muito para onde correr, tu vai olhar para aquela conta, tá, mas espera aí, meu custo de pessoal tá em 50 mil reais e deveria estar em 42, cara. São 8 mil reais que eu tô queimando a mais que eu não tenho aqui. Então, isso também dá para interpretar muito errado isso que eu vou falar. Mas felicidade, para mim, tem a ver também com estrutura financeira. Com certeza. Tá querendo dizer, Matheus, que dinheiro traz felicidade? Não é isso. Mas dificilmente a gente vai encontrar a felicidade com problemas financeiros. Na família, na empresa. Cara, problema financeiro faz a panela de pressão ficar muito forte. Então, tu não consegue ter esse tipo de decisão. Aí a gente coloca um peso muito maior em cima de tudo. Sabe? Tem gente que coloca um peso, uma tucanação em cima de tudo, porque é assim, mesmo tendo caixa, mesmo gerando resultado, a pessoa assim, cara, é perseguindo... Exatamente. Mas... o outro lado, cara, quando a gente tá apertado, é muito difícil de estar feliz. Eu falo que propósito sem dinheiro para pagar boleto não para de pé. Pode ser o propósito mais lindo que tenha. Exato. Eu acho que isso faz muito sentido. Por exemplo, às vezes a gente vê um casal apaixonado e diz, contigo eu moraria até debaixo da ponte. Mas eu não conheço nenhum casal amigo meu que mora debaixo da ponte e é feliz. Então, assim, quando não tem dinheiro, seja numa casa... para pagar as contas começam a vir, a energia é cortada, o alimento não é aquele que tu desejava ter. Assim como numa empresa, quando começa a vir boleto, quando tu tem que pagar teus funcionários, não tem dinheiro, com certeza o pânico ele é instaurado, né? Então, isso é fato. Gestão financeira, para mim, é um dos pilares que a gente precisa ter tanto no CPF quanto no CNPJ. Quando isso não está certo, né? Não é ser rico é ter dinheiro suficiente para pagar suas contas, para alcançar alguns desejos, né? Eu acho que essa gestão financeira, né? Vem muito o que a gente falou agora há pouco, né? De planejar, né? Não querer tudo para ontem, né? Então,
No ramo que eu trabalho lá, eu vejo isso acontecer todos os dias e a gente senta com os nossos associados, às vezes, tentando dar uma certa consultoria para eles na questão financeira. Mas a gente não consegue entrar na linha dos desejos, né? Quando o desejo é tão forte que tu até entende o cálculo, mas eu quero, aí começam a acontecer os problemas. E voltando à gestão da loja lá de Nova Petrópolis, não é que a gente não olha todos os indicadores todos os meses para tentar melhorar eles, né? Isso a gente precisa fazer, mas a gente tem que dar um foco para alguma coisa, entender qual é o movimento